E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa 8ª aula e o título dela é Coesão Social, Solidariedade Orgânica e Solidariedade Mecânica. Continuamos no nosso ritmo de apresentar um conteúdo por semana que é trabalhado na forma de um texto, de um vídeo e de um podcast. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma apresentação básica sobre o tema que vai complementar o texto e que vai ser complementada pelo podcast Sociologia. Não custa lembrar que a nossa atividade de avaliação sobre os conteúdos das aulas 7 e 8 estará disponível em breve. Por isso, não tenham pressa. Essa atividade de avaliação vai estar aberta por pelo menos 10 dias. Leiam os textos novamente, assistam às aulas do canal Sociologia e ouçam o nosso podcast Sociologia. Respondam as questões com atenção, pois só é possível realizar um único envio. Só existe uma resposta certa para cada questão e as respostas certas não se repetem. E em breve também teremos as recuperações paralelas das respectivas atividades de avaliação. Um dos pontos principais da teoria de Emil Durkheim sobre a sociedade é a questão da coesão social. Por coesão social, ele vai entender essa força capaz de superar a anomia. Anomia, como já mencionado, é a inexistência de regras. À medida que os grupos sociais vão se formando, eles vão estreitando laços que criam vínculos diretos entre as pessoas, fazendo com que elas tenham, mais ou menos, padrões comuns de comportamento. Conforme esses grupos vão se desenvolvendo, a sociedade começa a surgir. É a superação da anomia que permite que grupos sociais se transformem, com o tempo, em sociedades. E é graças à coesão que vai se formar uma identidade comum ou uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, com o tempo, vai passar a dominar o modo como as pessoas vivem. E a partir desses parâmetros estabelecidos nessa consciência coletiva, é que as tradições, os costumes e os valores serão mantidos. Portanto, para que haja sociedade, é essencial que haja coesão social entre os indivíduos. Além da coesão social, merece destaque na tese de Emil Durkheim a questão da solidariedade. Como dito, solidariedade para Emil Durkheim não tem a ver com caridade. Como dito, solidariedade para Emil Durkheim não tem a ver com caridade ou com doação, nem mesmo com religião. Ela tem a ver com os processos de interação dentro de uma sociedade. E assim, a solidariedade, para Durkheim, é entendida como um laço que une as pessoas, permitindo que elas interajam entre si de modo positivo. Assim como existem dois tipos distintos de sociedades, as sociedades simples e as sociedades complexas, vai ocorrer também dois tipos de solidariedade, a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica vai acontecer nas sociedades complexas. Sociedades complexas são aquelas que vão surgir a partir do capitalismo. O capitalismo vai trazer para a realidade a divisão social do trabalho, que por sua vez vai criar laços específicos entre grupos de pessoas que realizam as mesmas tarefas, ou seja, que possuem os mesmos empregos. Essas pessoas cultivarão valores específicos, intrínsecos ou inerentes ao próprio grupo ao qual pertencem. As diferentes profissões vão gerar diferentes valores sociais. E é o equilíbrio entre os diferentes valores sociais, gerados a partir das diferentes profissões, é que a sociedade pode se manter unida. As diferentes profissões fazem parte de uma cadeia de produção. E por isso, todas as profissões interagem para formar o produto final que vai ser entregue para os consumidores de uma sociedade. A solidariedade que existe entre os diferentes trabalhos socialmente desenvolvidos é a solidariedade orgânica, porque, ao fazer parte dessa mesma cadeia, as diferentes profissões funcionam como órgãos de um mesmo corpo. Por sua vez, as sociedades simples são aquelas pré-capitalistas, nas quais todo mundo faz basicamente as mesmas coisas. O trabalho é realizado principalmente
para a subsistência. E na maioria das vezes não visa o lucro. Como todos os indivíduos fazem basicamente as mesmas coisas, eles vão compartilhar sempre os mesmos valores. O compartilhamento dos mesmos valores leva ao surgimento da chamada solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica é derivada do compartilhamento de valores iguais. E justamente por compartilharem os mesmos valores é que as pessoas podem viver em sociedade. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa aula complementam o conteúdo já desenvolvido no texto e são complementadas também pelo conteúdo do nosso podcast Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que eu vou responder o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula. E lembrem-se, se possível, fiquem em casa. Até mais, pessoal!